Terceiro episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Léo de Deus, ele é nadador, nada principalmente 200 borbo e 200 costas. Léo é tricampeão pan-americano, recordista pan-americano, recordista brasileiro nos 200 costa, campeão mundial no 4x200 livre, pai do Theo e agora se formou em educação física, né, Léo? Isso, foi... Professor também, colega. Foram 4 anos bem difíceis, né, de conciliar a parte universitária com o esporte de alto rendimento. E você esqueceu o principal, Léo. Atleta olímpico de Londres 2012 e Rio 2016. E agora a gente está treinando para esse ano, né, para Tóquio. Se tudo der certo, as Olimpíadas vai acontecer e a gente vai fazer o nosso melhor resultado. Show. Léo, me conta como é que... Eu sempre te pergunto, né? Você não é de São Paulo? Não. A minha história é muito louca, né? Meu pai, eu sou filho de pai militar, mãe professora, e por isso... eu sempre me mudei bastante, né? Na real, várias pessoas me perguntam, pô, você é de Brasília, você é de Belém do Pará, você é de São Paulo, de BH, de onde você é, Léo? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu só nasci, né, em Campo Grande e logo depois meu pai foi transferido para Belém do Pará, que foi onde eu comecei a minha carreira de natação no Clube do Remo. Depois de Belém do Pará, meu pai foi transferido para Brasília, onde eu tive a minha primeira experiência com o treinamento, né, de alto rendimento. Foi quando eu conheci a natação mesmo competitiva para valer, que foi quando eu comecei a treinar com o Hugo Lobo, que na época era técnico da Rebeca Guzmão, do Jader Souza, que foram 2 atletas olímpicos, né, de Atenas. Então eu comecei a ver talvez um futuro promissor aí na carreira de nadador. E aí eu comecei a gostar também de nadar. E aí depois de Brasília, eu comecei a dar meus excelentes resultados nas categorias de base. Isso, quando você entrou, você tinha quantos anos? Quando você começou a nadar mais profissional, não profissional, mas assim, levar mais a sério. 13 anos. 13 anos. Tá. Uma das coisas que me ajudou bastante, eu acredito, que foi eu me poupar. Às vezes a criança começa no esporte muito cedo, com 8, com 9 anos, aí ela chega com 13 anos, ela já está fritada, já está cansada de estar treinando, se dedicando. Então, uma criança com uma rotina de adulto, basicamente. Uma criança com rotina de adulto. Então, meio que você atropela, né, as etapas e eu acho que isso foi muito importante. Eu tive aquela etapa de criança, de brincar, de jogar bola, jogar tênis, fazer natação, brincar mesmo, né? Então eu acredito que eu ter começado no esporte um pouquinho mais velho, né, 13 anos, e me deu uma longevidade melhor e uma consciência de maturidade, de treinamento, de esporte mesmo, melhor do que aquela criança que começa muito cedo e vai se desgastando e às vezes, por motivos familiares, acabam recebendo muita pressão e aí acaba desistindo do esporte. Então eu acho que eu fui muito bem lapidado, né? Eu falo que o atleta de alto rendimento, ele é um diamante, um diamante bruto. Sim. E ao longo da carreira você tem que ir lapidando ele para ter o brilho, para ter o sucesso, o resultado. Sim. E depois, como é que foi a sua jornada aí? Você começou mais sério em Brasília, né? Isso, eu comecei eu vivi a natação competitiva de alto rendimento em Brasília, até porque eu tive um técnico que lidava com atletas olímpicos, então eu comecei a deslumbrar ser um atleta de sucesso como aqueles que eu assistia na televisão, nos Jogos Olímpicos. Aí, e eu comecei a acreditar que eu estava no caminho. Nessa idade você já tinha uma meta, tipo, quero ser atleta? Já. Isso era uma das coisas que eu falava pra mim que quando eu saí de Belém, eu achava uma coisa muito distante.
Até porque eu estava num polo muito fraco. Você vê a diferença de infraestrutura dos estados muito diferente, piscina, musculação, a própria qualidade técnica dos profissionais. Então você acaba desacreditado de que de lá poderia sair um atleta que está aqui hoje com vocês. Então, quando eu fui para Brasília, eu comecei a acreditar que aquele sonho poderia se tornar realidade. Não só eu, mas toda a minha família, que foi que me deu suporte para a gente estar aqui hoje conversando. Que eu acho que o atleta sozinho, ele não vai a lugar nenhum. Primeiro, ele tem que ter uma família que dê o suporte, que acredite num sonho, que invista. Não é nem... meu pai sempre gosta de falar, eu não gastei dinheiro com você, eu investi em você. Legal. Então, acho que isso é muito importante. E uma equipe multidisciplinar sempre lapidando o atleta. Seja na parte de preparação física, na parte de alimentação, de fisiologia, parte médica, a parte de treinamento, de biomecânica. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que tem que estar voltada para aquele trabalho, para o resultado daquele mini atleta, né, que a gente fala assim, que está iniciando. Acho que se isso acontece desde cedo, as chances de daquele atleta ter sucesso na carreira é muito maior. Sim. Bom, esse ponto que você tocou do seu pai, acho que é muito legal, né? Porque se ele te deu todo esse apoio e eu acho que você não teve aquela cobrança, como você citou, né? Que você, hoje, como um atleta, observa de algumas crianças, né? Uma cobrança da família para querer que ele dê certo de qualquer jeito. E eu acho que com você foi um processo mais saudável nesse ponto, né? Eu digo que foi em partes, Léo, porque o que aconteceu na minha carreira de atleta? Eu comecei a ter resultados na categoria de base, comecei a melhorar, e aí o meu pai começou a estudar bastante. Hoje em dia, meu pai já tem pós-graduação em marketing esportivo. A minha irmã fez uma faculdade de jornalismo. A minha mãe se formou em nutrição, fez uma pós-graduação em nutrição esportiva. Essa é uma curiosidade. A sua mãe, ela se formou em nutrição para te ajudar? Para me ajudar. Caraca. Ela deixou... 4 anos de faculdade. Ela fez 4 anos e fez uma pós de nutrição esportiva ainda para me auxiliar. Porque o que acontece, Léo? Então todo mundo trabalhou, né? Toda a minha família trabalhou para o meu resultado. A minha família era o meu staff. Entendeu? Então, o que isso foi muito positivo e muito legal, por um lado, que eu tinha todo o suporte. Eu tinha o meu pai estudando a questão do marketing contratual, a questão da parte biomecânica, que meu pai é piloto de avião, então ele sempre trazia a aerodinâmica do avião para a hidrodinâmica na piscina. Então, às vezes, para você ver, Léo, eu estava tomando um café, ele estava desenhando na parede, abraçado, o ângulo da abraçada, isso. E lia livros. Ele era um autodidata. Autodidata, meu. E aquilo, por um lado, era muito bom, porque mesmo que eu não tivesse vontade de estar ali tomando café, escutando aquilo entrava na minha cabeça e ficava. Quando eu ia treinar, eu pensava no que meu pai tinha falado. A minha mãe, ela começou a ver que eu comecei a ficar mais cansado nos treinamentos. Tudo. Ela falou, o meu filho precisa de uma alimentação melhor, e para eu dar isso para ele, eu tenho que estudar para poder oferecer o melhor para ele. Então, por um lado, a questão da minha família ter abraçado o meu sonho como eles abraçaram, e difícil de uma família fazer isso e conseguir, né, abdicar de muitas coisas para te dar esse suporte, foi essencial na minha carreira. Mas, por outro lado, teve o lado da pressão, não só da minha família, mas a pressão minha. Você imagina um jovem de 15, 16 anos vendo a família toda se movimentar para aquele seu resultado. Então, na minha cabeça, para um jovem de 15, 16 anos, o que eu pensava? Eu falava, eu não posso dar errado. Eu não posso dar errado, senão... Poxa, o meu pai está estudando à toa, minha mãe está estudando à toa, minha irmã está estudando à toa. Então, eu não posso errar, eu não posso falhar. Então, isso, querendo ou não, de uma forma subliminar, era uma pressão interior própria minha, mas que, querendo ou não, quando eu não nadava bem, quando eu não tinha resultados como a gente esperava, eu e minha família, eu conseguia ver isso
pela feição dos meus pais, sabe? Pela decepção dos resultados que às vezes não vinham como a gente esperava. Eu comecei a ter um lado, isso ninguém sabe, mas um lado de desafeto com a minha irmã, porque a minha irmã, ela olhava para meus pais e falava, pô, tudo é pro Leonardo e nada para mim. Entendi. Então, e minha irmã é mais velha, então rolou tudo isso na minha história. Mas graças a Deus a gente sempre foi muito unido. Então isso que fez todas essas dificuldades que construíram esse muro, né, que a gente fala, que esse muro feito de concreto que é a estrutura da nossa família na minha carreira. Uhum. E esse seu pensamento que você tinha, você via todo mundo se mobilizando ali e você botava uma pressão, né, em você dizendo, bom, eu não posso dar errado. Aham. Você acha que isso foi um motor para fazer você chegar onde você chegou? Talvez se você se acomodasse naquela situação, talvez você não iria tão longe? Com certeza, Léo. Até porque, gente, eu vou ser bem sincero aqui, atleta de alto rendimento, atleta olímpico, atleta que vive do esporte, ele tem que saber lidar com a pressão, ele tem que saber sair de situação difícil. Então, a situação difícil que eu diga é lá na prova, durante a prova você está nadando, você tem que bater na frente, você está cansado, o cara tá... Então você tem que lidar com a torcida gritando, com o pessoal, então você tem que ter uma cabeça muito forte. E no esporte individual, como é a natação, eu não tenho reserva, que no dia que eu tô mal eu peço pro cara entrar e me substituir. Então isso é uma coisa que é um esporte individual, você lida com a pressão o tempo todo, é você consigo mesmo. Então, cara, se você não conseguir sair dessa pressão, lidar bem com tudo isso, é melhor você parar. Ou buscar ajuda com um psicólogo, com alguém que entenda, que te consiga construir uma cabeça de campeão, uma cabeça forte. Eu digo assim, nunca diga que é impossível. Procure o profissional certo que vai te ajudar a chegar onde você quer. Entendeu? Então, se você não tem, talvez, eu não lido bem com a pressão, eu treino pra caramba, chega na hora eu não consigo. Cara, você tá fazendo tudo certo, mas você tá precisando de algumas peças para conseguir realizar o seu objetivo principal. Então, procura um psicólogo, procura talvez um coach mental que vai só ligar as ideias ali e vai botar um mindset em você que você vai conseguir fazer o seu resultado. Então, acho que aí entra mais uma vez a importância da equipe multidisciplinar em preparar, em lapidar o atleta. Uhum. E quando é que foi que você começou a realmente notar um destaque e ganhar uma notoriedade, seleção brasileira, falou, quando você se consagrou, falou, eu sou um nadador de alto nível, como que foi isso? Isso é uma coisa bem intrínseca, né? Que é você que tá falando, não, agora eu me sinto um atleta de alto rendimento, né? Agora, não tem algo que... Mas, igual, eu sempre escutei, só dando uma circulada para responder a sua pergunta, Léo, eu sempre escutei, Léo, eu não sou muito alto, eu tenho 1,74 m. Eu não sou muito forte, como vocês podem ver, mas eu sempre busquei a melhor técnica, eu sempre fui um cara determinado, porque eu falei, às vezes você vê, como é que um cara consegue levantar um power clean, fazer um hang clean com peso gigantesco? É técnica, a gente precisa de técnica, e na água é a mesma coisa. Então, eu busquei fortalecer, ter um ponto forte, que foi buscar a técnica, eu tinha todo mundo ali trabalhando comigo. Então, eu comecei a construir o resultado junto com o meu time, e a partir do momento que eu comecei a ser campeão nos campeonatos de categoria, campeonatos brasileiros de categoria, quebrar os recordes, e respondendo a sua pergunta, depois desse paradigma, né, da altura, da força, do super atleta, eu me senti que eu realmente tinha conseguido me tornar um atleta de alto rendimento quando eu consegui o meu primeiro índice para uma competição que foi o Sul-Americano em 2009, Sul-Americano Absoluto. Foi uma época, foi um ano muito difícil, 2009 não, 2010, foi um ano muito difícil porque 2009 foi o ano de Mundial de Roma,
mundial de piscina longa, onde eu estava muito próximo do índice do mundial. Para vocês terem uma noção, era 1,56,9, eu tinha 1,57,8. Então era menos de um segundo para um jovem em desenvolvimento, em crescimento, isso a gente consegue tirar muito rápido. E eu tinha nadado para 1,57,8 pesado. Então eu imaginei que quando eu fazer o polimento, descansar, eu vou nadar para 1,56,9 brincando. E não foi o que aconteceu. Eu fui pro campeonato Troféu Maria Lenk, né, na época. Era lá que você ia fazer o tempo. E era lá que era seletiva para o Mundial de Roma em 2009, que foi um dos mundiais onde mais tivemos marcas quebradas por causa dos trajes tecnológicos. Então ficou marcado esse Mundial em Roma, que foi um dos mais legais assim de se assistir, das quebras de recordes mundiais. Então foi bem legal e eu fiquei de fora dessa. E tava nas minhas mãos. Eu falei assim, eu fiz o tempo em fevereiro, a competição é em abril, a seletiva. Eu tenho 3 meses ali para tirar menos de um segundo, cansado para descansado. E não foi o que aconteceu. Parece fácil, né? Parece fácil. O que aconteceu? Eu botei muita expectativa, eu botei muita pressão em cima e eu não consegui lidar com tudo isso. Na época eu era mais novo, eu tinha meus 18 anos de idade e eu acabei nadando para 1,58,2, piorando meu tempo que eu tinha feito cansado. Caramba. E ficando de fora do Mundial de Roma. E na época eu treinava na equipe do Minas, treinava com a equipe principal. Tinha Rodrigo Castro, Edivaldo Valério, medalhista olímpico, Thiago Pereira, na época Gabriel Mangabeira. Só atletas da seleção brasileira, de alto rendimento aí, que fizeram história para o nosso país nas piscinas. E aí treinava com eles, né? Era eu e mais um amigo da mesma idade, que ele acabou fazendo o índice para o Mundial e indo no 200 medley, ou seja, eu me vi na situação de, o cara é da mesma idade que eu, a gente treina na mesma equipe, ele tá indo pro Mundial e eu não. Aí eu começo a me questionar, de quem foi a culpa? Foi minha. Por quê? Porque as oportunidades, elas estão na mesa. Se você trabalha, você faz. Se você não fez aquilo que aquele seu objetivo, é porque você não fez tudo que você tinha que fazer. É verdade. Então, e quando você traz a culpa pra você... É muito mais fácil. Você tem capacidade de mudar. É muito mais fácil. Se você delega, não depende mais de você. Não depende mais de você. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 2 semanas chorando, me martirizando, só que eu falei, cara, eu vou construir o meu resultado e final do ano eu vou fazer o tempo que vai me fazer entrar no alto rendimento. Certo. E o que aconteceu? Na época, o head coach do Minas foi treinar o pessoal que ia pro Mundial e eu fiquei sem ter objetivo nenhum. Então, eu fui treinar com a técnica do Mirim Petis. Às vezes, o meu fisioterapeuta tinha que vir pegar os tempos, porque não tinha dobra para essa galera. Então, às vezes, eu ia treinar sozinho. Então, a minha força mental, de acabava o treino, eu ficava subindo e descendo as escadas lá do Minas, fazendo abdominal, não sei o quê. Que eu pensava, eu não sou mais alto, eu não sou mais forte. Eu vou ser o mais técnico e o mais bem preparado e eu vou ser o que mais vai querer fazer. O que aconteceu? Chegou no Brasileiro no final do ano, que é o torneio Open, no torneio em que o César Cielo quebrou o recorde mundial dos 50 livre, a prova depois foi o 200 borboleta, onde eu nadei por tempo de 1,56,25 e fiz melhor marca do mundo da minha idade naquela época. E 1,56,25 teria sido semifinal no Mundial de Roma. E aí, com esse tempo, eu peguei a vaga pro Sul-Americano de 2010, peguei a vaga pro Pan Pacífico, e aí foi quando eu nadei pela primeira vez com o Michael Phelps, eu fui campeão da final B. E hoje eu já participei de 3 Pan Pacífico na vida, né? Acontece de 4 em 4 anos. O primeiro, eu vivi tudo isso, nadei com o Michael Phelps, fui campeão da final B, e em 2014 e 2018 eu fui medalha de prata. Então, poxa, em 2010 você vê o Michael Phelps sendo campeão do Pan Pacífico, e 4 e 8 anos depois... Foi você que nadou na raia do lado dele? Você tem uma foto, alguma coisa assim? Não. Tenho, mas foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tá. Que é uma foto emblemática que eu vou levar pro resto da minha vida, na minha última Olimpíada, na principal prova do Michael Phelps. Eu tô lá nas caras, né?
Então acho que foi aí nesse ano, Léo, de 2009 para 2010 que eu falei, eu tô no alto rendimento, agora eu sou um atleta de alto rendimento e agora parece que aquele túnel que era muito distante, aquela luz que estava muito pequenininha, ela tá bem maior e eu tô conseguindo enxergar luz no fim do túnel e agora nada vai me parar. E nessa época você tava morando aonde? Eu tava morando em BH. Por conta do clube. Por conta do clube. Você já estava vivendo daquilo e... Na real não, Léo. Eu vou até ser sincero. Eu ganhava R$600 no Minas Tênis então Clube você tinha que ter total apoio com dos seus pais. 1,5625. Com 1,5625 não. Com 1,5625 eu ganhava R$2.000, que foi o meu aumento. Eu saí de 600 para R$2.000. Hoje você vê, tem atleta que não tem nem 1,57 que ganha o triplo disso. Para você ver a valorização que o esporte deu, isso é muito bom. Mas você vê a dificuldade que a gente teve que passar. E numa época em que a minha mãe não trabalhava, a minha irmã não trabalhava, só tinha eu nadando, a minha mãe fazendo a faculdade de nutrição, a minha irmã fazendo a faculdade de jornalismo e meu pai trabalhando lá em Brasília, tinha que ficar indo todos os fins de semana visitar a gente. Nossa. E como ele era militar, ele voava de graça, né? Então ficava mais fácil, mas... Olha o sacrifício que o meu pai teve de todo final de semana, toda sexta-feira à noite ele saía de Brasília e ia para Belo Horizonte. Todo domingo ele voltava para Brasília. Então ele fez isso durante 3 anos. E puxado, hein? Foi bem puxado e foi uma fase que minha mãe estava desempregada porque ela estava estudando. Então, meu pai com salário de militar não conseguia manter a esposa, a filha na faculdade, os gastos comigo, porque na época eu ganhava R$600. Então, eu agradeço muito aos meus avós, por parte de mãe, que sempre ajudaram, sempre pagaram muitas das minhas viagens, da minha suplementação. Os empréstimos que meu pai fez para que eu pudesse treinar em altitude, isso empréstimos em euro, em dólar. Então, eu sou muito grato a toda a dedicação que meus pais tiveram. E a seleção brasileira chegou quando? A seleção brasileira chegou em 2010. 2010 ali, logo depois, que foi quando eu falei assim, cara, agora eu tô no alto rendimento, agora eu tô, você olhava pro lado, você tava com um Cezão no avião, tava com o Thiago Pereira, você tinha uma Flávia Delaroli, você, caraca, e você lá novinho, pequenininho com os caras, você falou, poxa, e aquilo começou a me motivar, né, então, acho Nicolau que tava também. O Nicolas Santos também, veterano Nicolas Santos. Então isso me fazia muito bem mentalmente, fisicamente, de você estar com a nata da natação. Novos, né? E eu sempre fui o mais novo. Hoje eu sou um dos mais velhos, né? Tanto o Marcelo Quereghini, a Etienne e eu somos da mesma idade, 1991. O Bruno Fratos também, de 89. Hoje a gente é o mais velho. O Guilherme Guido, que tá aí ainda nadando pra caramba, né? Também nós somos os mais velhos da seleção. Então eu vivi muito isso. Eu vivi o mais novo da seleção e hoje eu tô vivendo o mais velho. Verdade. Mas o que isso me leva a reflexão? A minha longevidade, né? A minha constância dos resultados, porque de 2009 até 2021 são 12 anos aí, não sou muito bom de matemática não, mas dá 12 anos, né? 11 anos mais ou menos, no alto rendimento. Então eu acho que, poxa, eu fiz a coisa certa, as escolhas certas na minha carreira, não só de equipe multidisciplinar, mas de trabalho, de direcionamento de clubes, entendeu? Então acho que a minha carreira ela sempre foi muito bem sucedida e muito bem encaminhada em todas as fases dela. Eu conversei com o Silvio também, que é o seu preparador físico. E é atleta olímpico também. Exato, é atleta olímpico. E eu até falei com ele, né, que eu acho que o sonho de qualquer atleta é participar de uma Olimpíada. Com certeza, com certeza. Como foi a sua experiência com a sua primeira Olimpíada? Olha, Léo, eu vou ser bem sincero. A minha primeira Olimpíada, ela foi marcada por... Como eu posso dizer a palavra certa, né? Eu não vivi ela 100%, eu não curti ela 100% por conta... eu era muito imaturo, então... Você tinha quantos anos?
eu estava com 20 anos de idade, mas eu era muito imaturo na questão eu não entendi ainda qual era a importância dos Jogos Olímpicos. Então eu vinha de resultados muito positivos. Eu vim de um campeão pan-americano em 2011 em Guadalajara, onde eu achava que eu vim também de uma semifinal de mundial em Xangai em 2010, em 2011, mundial de Xangai, onde eu nadei super bem, nadei para 1,55,55. Então eu achei que a Olimpíada seria nada mais do que um mundial somado a um pan-americano misturado ia dar uma Olimpíada. E não, a Olimpíada é algo muito maior e a dedicação tem que ser dada muito antes. Então eu comecei a viver mesmo a Olimpíada, eu já estava em cima dela, então eu não consegui me preparar como hoje eu sei que eu tenho que me preparar para os Jogos Olímpicos, a grandiosidade que é os Jogos Olímpicos. E isso eu vivi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu consegui falar, poxa, foi como se fosse a minha primeira Olimpíada mesmo. Parece que Londres não valeu, eu era muito imaturo, eu era muito novo, eu não sabia o que esperar do que era nadar. Para mim era uma competição a mais, eu não abrilhantava, não era... É lógico que todo mundo falava, pô, Jogos Olímpicos. Pô, em 2011 eu fui top 6 do ranking mundial dos 200 borboleta. Cheguei nas Olimpíadas, não peguei nem semifinal nos 200 borboleta. Por quê? Porque quando você eu subiu muito a minha cabeça. Acho que essa é a palavra. Eu fui muito me achando, Jogos Olímpicos nada mais é do que um mundial fundido com um pan-americano. Um pouco. Não é nem muito a palavra subestimar, mas é porque eu não sabia o que esperar, eu não sabia a grandiosidade. Eu sabia que era a maior competição do mundo, mas acho que a gente só sabe mesmo quando a gente vive aquilo. Então, depois da pancada que eu tomei em Londres, eu falei assim, caramba, é uma coisa gigantesca, é a maior competição do mundo. Então eu me preparei como nunca para Rio 2016, onde infelizmente essa é a minha opinião. Eu já escutei de repórteres, já escutei de médicos que é meio que uma opinião de perdedor, mas eu não considero assim. É uma opinião de uma pessoa que entende de fisiologia e que entende do que é você treinar para competir 4 horas da tarde e você ir nadar meia-noite. Eu acho que isso é muito simples. A gente teve uma Olimpíada no nosso país e que era melhor que não fosse. Por quê? Porque tiraram a coisa mais importante, que era o tempo. Eles venderam o canal da natação para a NBC, a NBC passava no horário que era mais provável, melhor para ela, de views, né? Lá fora, e aí as competições de natação eram de madrugada. Então, a gente que ficou aqui no nosso país, a gente não conseguia... Onde que a gente vai conseguir uma piscina para treinar das 10 a 1 da manhã no Brasil? Tá tudo fechado. E ninguém vai, não, mas são os atletas olímpicos. Não, o nosso... Não tinha isso? Não teve isso. Não é que não tinha, não teve. A nossa periodização de treinamento para a Olimpíada Rio 2016, a gente ia para o Centro Paralímpico, que fica ali na Imigrantes, era das 8 às 10 da noite. Eu nadei a minha semifinal olímpica do lado do Michael Phelps, 23h42. Eu nunca vou esquecer desse horário. Que foi a hora que eu olhei e falei assim, cara... É tipo assim, eu me preparei 4 anos da minha vida para fazer o resultado e me tiraram. Eu tô no meu país, com a minha alimentação, com a minha torcida, mas me tiraram o mais importante, que era o meu tempo. Você treinar para dar o resultado de manhã, de tarde, é totalmente diferente. O seu corpo está acostumado, o sono influencia bastante. Então, o que acontece? O resultado do Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016... Você viu, a gente saiu sem nenhuma medalha. A gente tinha chance de medalha com Bruno Fratos, medalha com o Thiago Pereira, medalha comigo, medalha com Guilherme Guido, medalha com 4x100 medley, medalha com Etienne nos 50 livre. Entendeu? Então a gente fica assim, tipo, caramba, o que aconteceu com a natação brasileira? Aí todo mundo fala, o trabalho não foi bem, as confederações, não sei o quê. Cara, a gente ficou refém, ninguém sabe o backstage. A gente ficou refém de uma situação que nós atletas não podíamos fazer nada, entendeu? Então é aí que eu comecei a entender a grandiosidade dos Jogos Olímpicos, tanto no termo de resultado quanto no termo financeiro,
Porque eu falei assim, cara, isso nada mais é do que um show. E esse show tem que ser rentável para quem está bancando esse show. Então, independente dos horários dos atletas, cara, a importância é fazer acontecer e dar lucro. Entendeu? Então a gente meio que ficou refém do tempo. E isso eu senti bastante, não só eu, mas eu sou um dos que fala, já falei até na Bandeirantes, com Elias Júnior sobre isso. E me saí até como, tipo, mas isso é uma cabeça fraca, cabeça de perdedor, não sei o que. Eu falei, cara, eu acho que não. Eu vivi isso e eu sei muito bem o que é. Tipo, você já foi pra uma Olimpíada? Você já nadou meia-noite? Tipo, então não fala que você não sabe. É tipo isso, entendeu? Sim. Então, agora pra Tóquio, que era ano passado e agora esse ano, eu me sinto muito mais bem preparado, muito mais adulto, muito mais respeitando a competição, respeitando o meu corpo, o entendimento, o trabalho foi muito bem feito. Eu acho que Jogos Olímpicos não é o momento lá, Jogos Olímpicos são os 4 anos de preparação que você se prepara para dar o resultado lá. Sim. Entendeu? Então, você tem que estar pensando em Jogos Olímpicos diariamente. E é que agora, como você disse, foi cancelado, né? Mas hoje você tem uma maturidade muito maior, tanto no esporte como de vivência, né? Você passou por muita coisa, já aprendeu muita coisa. A sua cabeça mudou, com certeza, o seu mindset mudou. Então, nesse último ciclo olímpico que você tem feito, que ainda não acabou, quais foram os maiores desafios e também aprendizados que você teve? Olha, Léo, essa foi uma pergunta bem elaborada, bem difícil de... Mas o que eu vejo é buscar dar o seu melhor e ser melhor a cada dia. E para isso você tem que buscar... Aí eu venho batendo de novo na tecla. Tipo, poxa, o que eu posso fazer para ser melhor em 2021 do que eu fui em 2016? Do que eu fui em 2012? Aí você começa a ver, tipo, poxa, quando foi que eu dei o meu melhor tempo da vida? Eu nadei para 1,54 em 2018. O que eu posso fazer? Em 2019 eu fui finalista de um campeonato, fui 7º no campeonato mundial de piscina longa. O que eu posso ser para chegar para ser algo mais? Para melhorar esses centésimos que faltam para uma medalha olímpica. Puta, isso que a natação né, cara? Então, aí é o que... Eu sou o atleta, Léo. O que eu tenho que fazer? Uma das coisas que eu sempre digo que é muito importante. Você tem que pegar profissionais, uma equipe multidisciplinar, fazer um trabalho onde todos eles estejam, tem que ser um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Todos têm que se falar, todos têm que ter um entendimento. Então eu acho que quando você tem uma engrenagem, né? Como uma engrenagem, tudo em harmonia. O preparador físico tem que saber como eu estou me alimentando, como eu estou nadando na água, como estão meus exames médicos. A minha nutricionista tem que saber em que fase de treinamento eu estou, como é que estão meus exames médicos, o que eu estou fazendo na musculação. E o psicólogo também, como é que está a cabeça do Léo. Então eu acho que quando tem essa interdisciplinaridade entre a equipe, eu tenho certeza que é a chave para o sucesso. Então, o que eu penso? Eu tenho que ser melhor a cada dia. Mas para eu ser o melhor, eu tenho que estar cercado dos melhores. Sim. Entendeu? Então eu tenho que falar, eu sou o atleta, eu não posso pensar, o que eu tenho que fazer para a musculação, para eu melhorar. Não, eu pego um cara, Léo, o Silvio, o meu objetivo é esse. Eu tenho isso. E confiar, né? E confiar. Isso que era a palavra que eu estava procurando. Confiança naquele trabalho. No processo, então, né? No processo. Então, acho que isso é muito importante. A confiança, você acreditar todos os dias que você está dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Eu acho que isso vai te tornar... vai fazer você bater na parede e você pensar, tipo, eu dei o melhor de mim. Exatamente. Eu fiz tudo que eu podia fazer, entendeu? Para não chegar... E isso eu penso bastante. Eu já conversei até com a minha coach mental, de tipo assim, você chegar e parei de nadar. Eu sou um cara que sou um pouco frustrado porque eu não consegui a medalha olímpica. Não.
A questão é que você tem que pensar de outra maneira. Eu fiz tudo que eu podia, eu dei o meu melhor, sabe? Eu deixei tudo na água. Entendeu? Exato. Acho que não deixar espaço para dúvida. Não deixar espaço para dúvida. Então, às vezes o atleta, quando ele não tem um melhor resultado, ele fala assim, pô, nadei mal, mas eu acho que eu tinha que ter treinado isso, eu acho que eu tinha que ter feito aquilo, eu tinha que ter me alimentado melhor. Ah, e o meu traje não era o melhor. Tipo, cara, para de olhar as coisas negativas. Olha o que você tem que fazer de melhor. Pô, eu errei uma saída, eu errei uma virada. Então eu tenho que trabalhar a saída, tenho que trabalhar a virada, tenho que conversar com o meu técnico. Então eu acho que o importante não só para mim, mas para o atleta, ele ser, ser melhor a cada competição, a cada resultado, é confiança no trabalho, é acreditar diariamente no resultado. Eu acho que é uma coisa que eu venho postando muito nas minhas mídias sociais, é trabalho, trabalho, trabalho. Entendeu? Eu acho que isso é a chave do... Você tem nadado de domingo a domingo. De domingo a domingo, Eu tô treinando de domingo, é uma fase no treinamento de bloco de força que eu tô tendo, que eu tô treinando de domingo a domingo. Então eu acho que é isso, sabe, Léo? A gente tem que confiar, acreditar no resultado e a gente tem que trabalhar. Não adianta, o preparador físico está fazendo a parte dele, o treinador também, a nutricionista também, a psicóloga também, o médico também. Só que você não está acreditando, você não está dando o seu melhor no treino, você tem que tirar uma coisa que o meu pai fala para mim, push forward, ou seja, vai o tempo todo para frente, vai buscar o resultado. Então acho que isso é importante para o atleta de alto rendimento, para vocês que estão começando, que estão querendo seguir essa carreira de atleta de alto rendimento, que não é uma carreira fácil, e eu digo, ela me ensinou a tomar decisões muito importantes muito cedo, porque foi como eu falei aqui para você, Léo, com 13 anos eu decidi que eu queria ser atleta de alto rendimento, de natação, que com 13 anos você perguntava, uma criança, o que você quer ser, Léo? Sei lá, eu quero jogar no Real Madrid, eu quero viajar, Ninguém sabe. Então, por quê? Porque você abdica de muitas coisas muito cedo. Você abdica de festinha, de amigo, você abdica de final de semana, de feriado, entendeu? Você abdica muitas das vezes de curtir a sua infância, a sua vida, porque você tem um sonho muito maior. Então, acho que você tem que estar comprometido com isso do início ao fim da sua carreira. Então, se você tomou a decisão, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou seguir, você tem que estar comprometido com o seu sonho, entendeu? Acho que você abdica de muita coisa no decorrer da sua carreira. Então, acho que por isso que é uma escolha muito difícil, que só nós, atletas, a gente pode fazer. Então, acho que é você acreditar em si mesmo, acreditar no seu trabalho, entendeu? Saber retroceder, saber mudar na hora que tem que mudar, porque às vezes você tá fazendo uma coisa que você não acredita, você não quer acreditar e você vê algo melhor. Então acho que é muito disso também. O atleta ele tem feeling, feeling. O atleta, você tem que saber, tipo, cara, talvez aquele técnico não seja o melhor pra mim, porque ele tá me machucando, eu tô perdendo a vontade. Então você tem que estar. Uma das coisas que o pessoal até fala, pô, Léo, você é muito feliz o tempo todo, você parece até fake. Mesmo. Mas não, se você for. O Léo trabalhou lá comigo durante 2 anos, a gente malhava no mesmo horário. A animação, a felicidade, a construção do ambiente legal, entendeu? Você transformar aquele ambiente, é o seu ambiente de trabalho, então você tem que estar feliz, você tem que estar contagiando todo mundo. E você tem que estar feliz, senão você não vai ter o resultado. Boa. É legal você falar isso, cara. E realmente, você tem uma energia muito boa, né, Léo? O tempo todo. Assim. Eu falo assim, 85%... É um pouco da sua personalidade também, né? 85% do meu dia eu sou um cara muito energético, muito feliz, mas eu também sou um cara que às vezes eu fico bravo, às vezes eu não faço o tempo que eu queria. Uma das coisas que eu até postei uma foto um dia desses, acho que foi ontem até, que eu falei, tipo, cara, às vezes a busca pela excelência, ela se dá na perseverança de você tentar fazer o certo diariamente. Exato. E a natação nada mais é do que isso. Quando a gente compete contra o relógio, contra milésimos, contra centésimos de segundos, cada milímetro, cada ângulozinho que você puder corrigir para ser melhor,
Entendeu? Então é isso foi o que eu quis dizer na foto, porque eu postei um vídeo nadando e eu falei, tem erros ali. E quando a gente cansa, a gente costuma errar mais. Então, por isso a busca pela excelência. Você querer fazer aquilo diariamente e tentar dar o seu melhor diariamente. Eu acho que a perseverança no trabalho é o segredo para a excelência e para você realizar os seus sonhos. Antes de eu começar esse podcast, na verdade é um projeto que eu tenho há um bom tempo, e uma das coisas que eu sabia que eu ia escutar muito, mas eu queria de fato escutar isso da boca das pessoas que eu gostaria de conversar, dos atletas, dos profissionais que eu vou conversar, que é exatamente isso. Porque eu sempre fui fascinado, eu tive um certo fascínio por pessoas que são fodas, que alcançaram, que chegaram longe, que mesmo passaram por dificuldade, mas conquistaram lá. E essa ideia surgiu justamente disso. Eu quero falar com essas pessoas, eu quero conhecer a história delas. Você quer transparecer, né? Você quer mostrar, porque às vezes tudo isso aqui é a minha história, mas a minha história pode servir de exemplo para quantas histórias que você está atingindo aqui, né? Que a gente está atingindo aqui. Eu falei, não só para mim, né? Por isso que eu vou documentar. E aí muitas pessoas podem ver. E uma coisa que eu já reparava, porque eu sou observador nesse ponto, é justamente isso que você falou. E é engraçado. Você é a terceira pessoa que eu converso. Eu conversei com o Silvinho, conversei com um aluno meu que tem uma história fantástica também, emagreceu 40 quilos. Caramba! Isso é perseverança pra caramba. E um traço em comum é justamente esse, né? É pensar a longo prazo. Sim. E ter consistência no processo. E eu acho que eu vou escutar isso com quase todas as pessoas que eu conversar. Porque acaba sendo um denominador comum entre as pessoas que alcançam um ótimo resultado. Hoje, como que é mais ou menos sua rotina, Léo? Para o pessoal entender. Como que é a rotina de um nadador em um ciclo olímpico? É muito desgastante, mas também é muito prazerosa. Um dos segredos que parece que se torna fácil ser um atleta de alto rendimento é fazer aquilo que você ama. Então, quando você faz algo que você ama, que te dá prazer diariamente, fica mais fácil. Então, não se torna um trabalho, entendeu? Se torna um hobby, sabe? Pô, eu tô indo fazer o que eu mais gosto de fazer, que é nadar. Quando eu tô nadando, eu tô pensando, sabe? Eu tô viajando, eu tô pensando nos meus objetivos, nos meus sonhos, eu tô deslumbrando um monte de coisa. Então, eu acho que quando você faz o seu trabalho, o que quer que seja, com amor, sai muito mais fácil, sai muito mais leve. Então, hoje eu estou treinando de domingo a domingo. Certo. Eu treino segunda, quarta e sexta, eu faço 2 períodos de água. 2 treinos na piscina. 2 treinos na piscina e mais um na musculação. Ou seja, são 3 treinos no dia. De manhã água, à tarde água e à noite musculação. Cada treino desse de piscina dura em média 1h30 a 2 horas. Tá. Em média, dá 2 horas de manhã, 1h40, dá 1h45, então a média do 1h45 mais 1h45 mais 1h15 ali na musculação. Aí você coloca, poxa, dá em média umas 5 horas no dia. Só que são 5 horas no dia que a gente tem que abdicar de várias outras coisas para poder estar fazendo aquilo bem, né? Para você estar 100% naquilo, ou seja, você tem que dormir cedo para acordar bem, você tem que se alimentar nos horários certos, você tem que tomar suplementação nos horários certos. Então, eu acho que esse link das suas 24 horas de vida que você tem ali, você tem que se alimentar, você tem que descansar, você tem que se recuperar, tem que fazer o recovery, tem que treinar, tem que malhar, não sei o quê. Então, acho que isso tem que estar muito bem redondinho no seu dia. E ter uma vida, né? Filho... E tem que ter uma vida. Esposa. Então, e muitas das vezes é uma das coisas mais difíceis isso, de você conseguir conciliar. Você conciliar o quê? O seu trabalho, que é ser um atleta de alto rendimento, com a família.
Mas para isso você tem que ter um entendimento da sua família, porque ela tem que estar comprando o seu sonho, ela faz parte da sua equipe multidisciplinar, porque ela sabe que você tem que dormir cedo, que você tem que se alimentar bem, que no final de semana você tem que descansar. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que está com você, ela tem que abdicar também dos prazeres dela pelo seu objetivo. Então, acho que isso tem que ser, é uma coisa bem difícil de se ter ou de acontecer, mas que eu acho que é fundamental existir. O entendimento daqueles que estão ao seu redor, de que você é um atleta, de que você tem que descansar, de que você tem que se alimentar, que você tem que se recuperar. Então, eu treino segunda, quarta e sexta, de manhã, de tarde, de noite, 2 períodos na água, 1 período na musculação. Terça, quinta, sábado e domingo, 1 período na água, sendo que de terça, quinta, eu faço na terça-feira fisioterapia, que não é mais um preventivo, né? Um preventivo que me dá, ele é mais para somar o trabalho de musculação na parte de core, na parte de proteção de ombro, de quadril, de joelho. Então, me dá todo esse fortalecimento, essa prevenção articular, movimentar do corpo mesmo. E de quinta-feira eu tenho fisioterapia também e recovery, ou seja, é um dia mais leve, que eu tenho um regenerativo na água, uma fisioterapia mais leve e um recovery que vai me dar aquela renovada para chegar na sexta-feira de manhã, de tarde, de noite, treinar bem, no sábado de manhã treino forte, treinar bem. E aí a gente tenta ter essa vida de ser humano, de pessoa normal, no sábado à noite. É o único momento que a gente pode ter. Só que na fase de treinamento que eu tô, a gente tem que curtir com moderação, porque 7h30 da manhã de domingo a gente está na água fazendo força. Então até isso a gente tem que ter esse cuidado. E você tem uma média de quantos quilômetros você nada na semana? Eu tenho. Uma noção? Eu tenho, Léo, assim, eu vou fazer a conta rápida, porque eu tenho no meu schedulezinho que eu recebo do meu... por dia, mais ou menos. Assim, eu tô treinando em média, em dias de dobra eu treino 8K, dá 8 mais 8 mais 8, 16, 24. Aí 4 mais 4, 8, dá 32, 36, 40 horas de água durante os 7 dias, de segunda a domingo. Muita coisa, mas é o necessário. Assim, é isso que dá, ó. 40 horas não, falei errado, 40 quilômetros semana. É lógico que tem atletas que aí você fala, 40K sim, é muito, mas não é tanto, porque já vi cara fazendo 100K na água. Depende da modalidade. Eu falei errado, não é horas não, viu pessoal, é 40K de metragem, de rodado. Mas se você for ver, aí vem a especificidade. Eu sou um atleta que nada 200 borboleta. Exato. Se você pegar um atleta que nada maratona, que nada 400 livre, 800 livre, 1500, eles vão rodar muito mais, até porque a prova deles é maior. Se você pegar um cara que nada 50, 100 livre, você vai ver que ele roda um pouquinho menos do que eu. Então, até porque prova de 200 metros já se tornou uma prova de velocidade. Você tem que sair forte, fechar forte. É 100% do momento ali você tem que estar no pico da sua velocidade. Então é uma das metragens mais difíceis que eu falo, que é aquele meio fundista mais velocista, né? É um mix assim que eu falo. Porque é uma distância relativamente... não é tão curta e nem tão longa. E não pode ser lenta também, né? Não pode ser um pace controlado, né? Não dá. Você tem que sair paulado o tempo todo. O 50 livre é uma explosão, bum. O 100 livre você também é pancada. Você tem que sair forte e voltar forte. O 200 livre já é aquela coisa que você tem que sair forte também, mas não pode sair fraco, senão você vai ficar batendo. É muito louco isso. Aí no 400 livre não, você já consegue controlar. Numa prova de 200, você chega a reparar quem está do seu lado para controlar a sua velocidade, não cansar demais, ou não tem isso? Assim, eu sou do seguinte pensamento. A prova ela é individual, a prova ela é sua. Certo. Você está competindo contra o relógio.
contra o seu tempo. Às vezes você pode não ser o campeão da prova, não ser o medalhista, mas se você melhorou o seu tempo, se você fez o seu melhor para aquela prova, para aquele momento, você tem que sair feliz. E isso é uma das coisas que eu acho muito importante frisar, Léo, que às vezes você vê os atletas sendo campeões. Que lugar que você ficou? Eu fiquei em quinto. Aí você fala assim, pô, não pegou nem medalha, né? Não, mas eu melhorei 3 segundos do meu tempo. Mas você não foi medalha. Aí você, eu não fui medalha, né? Pô, você tem que pensar o lado bom, você melhorou 3 segundos do seu tempo. Às vezes o campeão piorou 30 centésimos, entendeu? Você tá indo pra frente, ele não. Então é isso, você se motivar com o seu resultado diariamente. Léo, eu fiquei em quinto e piorei 4 segundos. Aí sabe como você tem que pensar? Você tem que ver assim, pô, deixa eu analisar minha prova. Pô, eu piorei 4 segundos, mas eu saí melhor. Eu ondulei depois das viradas mais do que eu ondulei quando eu fiz o meu melhor tempo. Você buscar coisas positivas para te motivar para fazer o seu melhor da próxima vez. E nunca olhar o lado negativo. Você tem que olhar o lado negativo como aprendizado para buscar melhorar. Mas se aquilo te faz baixar a cabeça e ficar triste, cara, olha o lado positivo da sua prova. Fiz tudo errado, Léo. Cheguei mal, não sei o que lá. Você tá vivo. Pensa assim, entendeu? Pô, sobrevivi à prova, pelo menos não morri. Entendeu? É tipo isso, galera. Vê o lado bom da sua prova pra você se motivar pra próxima. Muito bom, Léo. E, cara, nessa rotina aí, não sei, né? O que você faz, tipo, de lazer? O que você faz pra descontrair, pra lidar com a... Cara, Léo, meu Deus. O que é seu hobby? Sério, na real, na moral mesmo, quando eu tava estudando presencial, eu vou ser bem sincero que eu gostava de ir para a faculdade para ter o convívio com outras pessoas que não são do meu meio. Entendi. Então eu escutava histórias dos meus amigos que não vivem o esporte, atletas, né, que não eram atletas, então aquilo me fazia bem, porque querendo ou não me sentia mais humano, entendeu? De estar próximo de uma pessoa normal. Então isso era legal. Por mais que às vezes eu passasse por umas aulas chatas que, meu Deus, eu queria me teletransportar de lá. Mas antes o meu hobby era jogar videogame, curtia pra caramba jogar videogame. Nossa senhora, Call of Duty, ninguém, olha, era serial killer. Mas o Silvito vai falar que eu tô mentindo, porque eu joguei com ele, eu joguei mal pra caramba. Mas depois que o Theo nasceu, aí a gente tem outras funções, né? Às vezes a gente é pai, né? Então, e como ele tá muito novinho, a gente tem hora pra dormir, hora pra ele, né? Tipo assim, eu falo, antes, no período da tarde, vamos supor, hoje eu teria uma tarde livre. Eu já fiz a minha fisioterapia, já treinei, eu já descansei, dormi antes de vir pra cá, vou jogar 1h30 de videogame. Eu não posso, porque o Theo tá lá, entendeu? E a galinha pintadinha a TV dele, entendeu? E às vezes a mãe dele tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa e eu tenho que ficar na função, eu tenho que trocar fralda, tenho que olhar ele, tenho que... Então eu acho que são fases da nossa vida que, querendo ou não, é uma fase muito legal. Entendeu? Então eu acho que é uma das coisas, até que meus amigos que já têm filho, eles falam, aproveita, porque passa muito rápido. Então hoje, querendo ou não, o meu hobby é ver o meu pitoco, né? É ficar com o meu pitoco, é brincar com ele. Às vezes dá vontade assim de, dorme, menino. Mas é a coisa mais, assim, é o melhor sentimento que, sei lá, é inexplicável. O meu hobby hoje é o meu pitoco. Show. E você também tem uma empresa sua, né? Tenho. A LD Sports, né? Hoje são 2 empresas. A LD Sports, que é da minha mãe e minha, e a LD Experience, que é do meu pai e da minha irmã, que é o e-commerce, que é a parte de vendas. Então muita gente atrela a LD Experience comigo, mas eu não sou dono, não tenho nada a ver com isso. Só foi meio que uma holding, né? LD Sports, LD Experience, porque... E no e-commerce são acessórios para piscina, né? Acessórios para piscina, e a gente já está vendendo também para o esporte. Desde moda feminina, moda masculina, legal, tudo meio que artigos fitness, sabe? Meio que
O foco principal é a natação, mas a gente tem materiais para esporte. Quem pratica então, atividade física. Se você quiser, www.ldsportes.com.br. Entra lá e já garante seu e pede desconto lá. Boa. E a outra, que é você e sua mãe, é do quê? Eu e minha mãe, o que foi a LD Sports? A LD Sports, ela, na época, tinha a minha família que gerenciava a minha carreira. E a LD Sports nada mais é do que uma empresa de gestão esportiva de outros atletas. A gente já chegamos a cuidar de 4 atletas. Desses atletas também já foi para a Olimpíada, tudo. Então, hoje só tem eu. Até porque, como só tem meu pai, a minha irmã, a minha mãe, e agora eles têm as 2 empresas, né? Tanto a Experience como a LD Sports. Dá pra é muito difícil, mundo, né? Não dá para querer abraçar o mundo. E outra coisa, como eu cresci bastante, como graças a Deus eu dei muito resultado, então cuidar só de mim já é difícil. Entendeu? Então imagina pegar mais 3, 4 atletas iguais a mim. A gente precisaria de um staff maior. E a gente não tá a gente não tá focando o processo nisso. Fala assim, vamos focar no Léo, deixa o Léo fazer o dele, depois que o Léo fizer o dele, a gente abre pra galera. Boa. A gente já vai ter a forma do bolo, né? Então a gente só aplica pra fazer outros bolos. Pô, legal, hein? Então de quem surgiu essa ideia? Do meu pai. Ah, foi seu pai? Do meu pai. Meu pai, ele sempre teve uma cabeça muito empreendedora, sempre foi um cara muito sonhador e sempre gostou de aplicar aquilo que ele acreditava. Então, ele não era aquele cara que sonha assim, eu sonho em fazer isso. Não, ele falava assim, começava a construir aqui, pô, o que você tá fazendo? Não, uma parada que eu sonhei. Então, ele é o fazer. Entendeu? Fazedor. O fazedor. É o cara que vai, bota a mão na massa. É isso mesmo. E dá. Se você falar pra ele, pô, Afonso, eu tô pensando em construir um carrinho. Vamos lá, já pega as rodas, aquilo vai servir ali pro carburador, não sei o que, você já fica assim, então vamos. Entendeu? Então ele é um cara. Eu acho legal demais. Ele é um cara muito fazer. Tanto é que ele já vem me dando umas patadinhas, porque eu tô com um plano futuro aí para começar uma coisa mais voltada para o educacional, né? Eu que me formei em educação física. Sim. E ele já fala, pô, já tem que sair isso, cadê? Ele cobra isso de mim. Só que eu falo, pai, peraí, eu tô fazendo passo a passo. Não quero atropelar as coisas. E eu também não quero assumir uma responsabilidade, sendo que ainda não tô preparado e eu tô com foco nos Jogos Olímpicos. Sim. Entendeu? É um foco seu. Mas é bom ter uma pessoa assim do lado, né? Não, é bom porque ela sempre tá te espetando pra ir pra frente, pra se mexer. Você nunca consegue sentar e se acomodar com ele lá. Se você chegar na empresa dele lá e senta lá, Leonardo, vê isso pra mim. Aí você, caraca, meu. Leonardo, vai fazer caixa. Meu Deus do céu, entendeu? Então você tá o tempo todo suando a camisa. Sensacional isso, hein? Muito bom. E depois, Léo, fala um pouco como que essa parte da preparação física, né? Que é uma área que acho que muitas pessoas que estão assistindo, que é um assunto que eu falo bastante também faço esse trabalho. Como que foi para você como nadador ter um trabalho específico de treinamento de força, focado, né? Você notou uma boa diferença na sua performance? Então, Léo, eu penso que o trabalho de força, ele tem que ser muito bem sincronizado com o trabalho de água, porque ele é um trabalho auxiliar daquilo que você está fazendo na água. Perfeito. Entendeu? Então, eu sou atleta de quê? De natação. Exato. A gente não pode fazer com que a parte de musculação seja a principal. Ela tem que entender que ela é auxiliar para que eu dê o meu melhor resultado na água. Então, por isso que vem a responsabilidade daquele profissional que está trabalhando comigo, que no caso é o Silvio, de ter o entendimento do que? Exatamente. Primeiro, da especificidade de movimento que eu faço dentro da água, das minhas cargas, do meu descanso, do que eu estou fazendo no meu dia a dia, dentro e fora da água, entendeu? Eu acho que no caso dos exercícios, sempre voltado também
no meu caso, que eu converso bastante para ele, poxa, você nada borboleta, então aí a gente vai cair na especificidade do movimento, da minha braçada, eu tenho que ter um core muito forte, porque o nado borboleta, os membros superiores e inferiores, eles estão sincronizados o tempo todo, por onde? Pelo quadril, pelo core. Então, o preparador físico, ele tem que ter um entendimento de tudo isso. E junto com o técnico, fazer o melhor programa para que aquele atleta tenha o melhor resultado no determinado momento, que é o objetivo do atleta. Entendeu? É uma seletiva olímpica, é uns Jogos Olímpicos, é um campeonato mundial. Então, acho que a importância da preparação física é ser auxiliar para deixar aquele atleta mais rápido dentro d'água. Perfeito. Entendeu? Acho que... Até porque se for um trabalho mal conduzido, vai acabar por prejudicar mais do que auxiliar, né? Se você já tem um volume muito grande na água, se você for lá e quiser paulado o tempo todo, um volume gigante na musculação... E aí a gente entra no quê? Na questão de lesões. Aí muitas pessoas, né? Muita gente fala assim, nadador tem muita lesão. Beleza. A gente tem muita lesão porque é um esporte repetitivo, então a gente faz muita repetição de movimento. Então o nadador dá quantas braçadas no mês? Nossa. Muita. Então isso pode gerar o quê? Um desgaste na cartilagem, na articulação. E aí, se não for bem preparado, se a musculatura não estiver pronta para receber aquela intensidade de treino dentro d'água, o atleta quebra. Agora, se também fora d'água aquele exercício ele vem sobrecarregar o movimento, você acaba se lesionando fora d'água, que foi uma das coisas que aconteceu em 2018. Final do ano para começo do ano de 2019, final do ano de 2018 para 2019, onde eu fui fazer um exercício de terra. E eu coloquei muita carga e acabei me lesionando, porque eu estava num período de base dentro da água. E aí o que aconteceu? O período de base é aquele período que você roda mais, que você está mais cansado, que você está rodando igual um louco. E eu estava tendo muito volume de exercícios de carga na musculação. E aí, querendo ou não, eu estava fazendo o movimento errado, a técnica errada do movimento terra. E aí, em vez de subir com a perna, eu fiz o movimento com a lombar. E aí, o que aconteceu? A hérnia de disco inflamou. Então, por isso a importância do cuidado com carga, com volume, com a técnica, com a execução. Por isso que eu sou um cara que hoje eu tenho, assim, graças a Deus, assim, eu falo assim, eu tenho condições de ter um profissional como o Silvio, que está ali 24 horas vendo o movimento, corrigindo a técnica, puxando minha orelha, e que me dá toda essa segurança para fazer um movimento, para trabalhar, para dar o meu melhor fora d'água, para eu conseguir dar o meu melhor dentro d'água. Show. Não dá margem para erro, né? Não dá margem para erro. Máximo, ou minimizar ao máximo. Às vezes uma coisa... Porque nada nunca é perfeito, né? Exatamente. A gente sempre tem o que melhorar. Boa. Léo, para a gente finalizar, eu costumo fazer algumas perguntas. Primeira, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? É você olhar para trás, olhar para frente e pensar que você tem tudo aquilo que você queria, que você é tudo aquilo que você sempre sonhou em ser e que você fez tudo aquilo que você imaginou em fazer. Boa. Segunda nesse último ano, ou os últimos 2 anos, não estou nem falando de pandemia aqui, mas qual foi o seu maior aprendizado, você acha? Como pessoa, como ser humano, como atleta? Eu acho que o meu maior aprendizado pro esporte, pode ser, como atleta, esporte, se você quiser falar pro esporte ou pra vida pessoal também. Assim, eu acho que a paciência e
o conhecimento do seu corpo. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi bastante depois da lesão que eu tive, né? De você... Eu acho que só depois que eu passei pelo que eu passei, em você ter que fazer fisioterapia, se reabilitar, você respeitar o seu corpo. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi na minha carreira de atleta, é você respeitar o seu corpo, os horários de descanso, de alimentação, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Eu me machuquei muito já treinando musculação e até escrevi uma vez um post falando o lado bom de se lesionar. Porque se você for consciente, você aprende. Você sai muito melhor, né? E a última se você pudesse escolher um assunto para ficar conversando o dia todo, o que você gostaria? O que você gosta de falar? O Léo, o que ele curte conversar, falar um tema, um assunto? Caraca, eu vou ser bem sincero assim. Não é de pai, de mãe, de filho. Também não é de natação. E aí eu já vou para um lado mais sonhador. Eu sou um cara que sonho muito com empreendimento, eu viajo muito nessa maionese, então eu gosto de ter novas ideias. Eu já sou um pouquinho contrário do meu pai. Meu pai é ou fazer, eu sou ou pensar. Eu fico deslumbrando, tipo, caraca, imagina se a gente tem isso, Léo, se a gente faz isso, se a gente monta aquilo, se a gente... aí eu começo a viajar na maionese e eu vomitar tudo que eu penso. Eu gosto de conversar sobre esses sonhos, essas ambições. Sobre ambição, sobre sonhos, sobre o que você pensa pra frente. Eu penso em fazer isso, talvez eu pense em fazer aquilo, sabe? E isso pra tudo, não só pro trabalho, mas eu chego em casa, eu quero mexer em casa, eu quero fazer isso, eu quero mudar isso. Eu não gostei dessa parede, eu quero tentar... sei lá, eu penso mais pra frente, tem uma moto tal pra fazer isso, pra fazer aquilo, tem um carro. Então eu sou um cara muito eclético nos pensamentos, entendeu? Mas é sempre viajando numa coisa que eu quero fazer acontecer, que eu quero ter, né? Que eu quero viajar. Eu sou um pouco assim também. E aí, você tem um brother ou alguém da minha família que começa a entrar nesse assunto, vai embora. E só que aí eu sempre bato naquela tecla, tipo, sempre o que me freia é tipo, Léo, você tá treinando para os Jogos Olímpicos. Você não tem muito o que fazer porque as 24 horas do seu dia tá voltada para o seu desempenho, para o seu resultado. E a sua energia no momento tem que ser direcionada para isso. Então, e se vocês querem dar um resultado, fazer o seu melhor, vocês têm que estar 100% mergulhados no sonho de vocês. Eu acho que isso, vocês não podem dividir o sonho de vocês com nada. Eu acho que é foco, é perseverança, é dedicação. É lógico que você não vai ser um robô, como a gente está falando aqui. Você vai ter suas horas de lazer, mas com moderação, pensando sempre no seu maior objetivo, no seu maior sonho, que é ser o melhor dentro d'água, dentro das quadras, dentro do que quer que vocês se proponham a fazer. Leozinho, muito obrigado. Valeu, Léo. Show. Show, obrigado.